Salve minha comunidade, meu nome é Dakota MC, faço rap aí há um pouco mais de 10 anos, sou há 7 anos aí ativista social, tô no movimento cultural negro e tô aí na luta. A galera nas ruas me conhece como Dakota e é isso, minha família. Minha arte nasceu no Prosamin, né? Primeiramente eu sou morador, assim, mas para ela crescer e se fomentar aqui, de alguma forma eu tive que aparecer e falar o nome da comunidade, né? Já faço música há um tempo, mas meu primeiro clipe saiu em 2017, que foi Poetas no Esgoto. E lá na minha primeira aparição na Cypher eu falo direto do prosa. E aí foi uma música que pegou proporção, né? Na época, ali rapidamente bateu 1 milhão de visualização. As ruas falavam Dakota e falavam direto do prosa. E aí pegou essa parada, as crianças começaram a falar sobre rap, fomentar sobre rap. E sempre quando eu passava era salve Dona Ana, direto do prosa, direto do prosa. E aí meio que foi pegando e tal, esse lance de rap no Prosamin. Cara, mano, acho que não é nem símbolo, mano. É uma parada que ela tá presente, que ela é onipotente, onipresente, que é Deus. Isso sempre tá presente em tudo que eu crio, em tudo que eu faço. Eu sempre procuro falar ou fazer algum gesto, algum sinal, usar um pingente. Papai do céu corre comigo. E assim, eu uso muito... Eu gosto muito de fazer o 3, né? Que não é simbologia a facção nenhuma, longe de mim essas paradas, mas é sobre o 333, né? Que é o coletivo no qual faço parte, no qual sou à frente aí da tropa, do coletivo 333, que é o maior coletivo de rap do norte, né? E a gente usa esse 333 porque era a casa de um brother onde cresceu, né? Lá na Marreca, onde que foi um dos fundadores. E também a gente, na química, 333 significa produto altamente inflamável. E a gente queria causar esse negócio de inflamar a cena, de realmente explodir e tal. E é por isso o nome 333, eu sempre uso isso na maioria dos meus clipes. Sempre tem ali ou uma camisa, ou um copo, algo simbolizando o 333. Quero que elas sintam o que eu sinto ou o que eu senti na primeira vez que eu ouvi rap. Tipo assim, mano, eu tenho inúmeras músicas que eu já chorei ouvindo, que pôde me transmitir emoção. E tem música, mano, que você ouve uma punchline, algo, uma frase assim, que te arrepia, mano, te arrepia mesmo. Então rap pra mim é isso, mano. Ele é conduta, postura e posicionamento político. E ele é a tecnologia da informação através da música, mano. A gente, na maioria das vezes, nunca foi lazer, nunca foi entretenimento. Foi sim pra passar uma visão, pra ser a voz da onde não tem voz. E o que eu quero que as pessoas sintam quando ouçam Dakota MC é esse turbilhão de coisas que eu falei aí, saca? Que absorvam informação, que possam digerir sentimentos, que você possa desenvolver sentimentos pelo rap através da minha música. Para mim, a cultura hip hop é uma cultura que transforma, que mudou minha vida, que é o que eu vivo até hoje, pretendo viver até o último dia da minha vida. E eu quero transmitir essa parada. Sou de Gueto, tenho 21 anos, sou cofundador do movimento Nepal Vive, sou ativista social, sou fotógrafo, sou multiartista. Eu conheci o Dakota em 2022, né? Por aí, mano. Foi por aí. Na verdade, eu já conheci o Dakota, tá ligado? Eu já sabia do Dakota, já manjava o trampo dele, mas o Dakota não me conhecia. Conheci o Dakota não foi em Manaus, foi numa viagem que eu fui fotografar, fazer uns trampos no Rio. Acabei conhecendo o Dakota lá e desde lá não desgrudou mais. Foi isso, mano. Ele me conheceu, irmão, lá já dentro da minha casa, irmão. Me invadiu lá. Mas eu tava comentando pra eles mais cedo como a gente viu lá, como é que é o movimento lá do Ademáfia, tá ligado? Lá no Santa Mara, e a gente tenta replicar, né? Essa parada dentro da nossa comunidade. O Ademáfia, ele foi... Eu conheci o Luquinhas em Manaus. O cara é do Rio, eu conheci ele em Manaus. E eu não sabia, não conhecia muito o trampo dele, tá ligado? E aí, quando eu fui pro Rio de novo,
que aí ele me levou pra dentro da comunidade dele, mostrou como é que as coisas funcionam. E eu fiquei, caraca, tipo assim, eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer, queria expandir, porque antes eu só era fotógrafo e eu trabalhava apenas com fotografia e audiovisual. Só que eu queria ver, de alguma forma, como o meu trabalho podia impactar não só a minha bolha, né? Não só as pessoas, os meus amigos, eu queria que a minha arte, de alguma forma, impactasse toda a comunidade. E aí, quando eu conheci esse cara, conheci o trampo dele, eu falei, caraca, é exatamente esse bagulho que eu quero fazer. E aí ele é uma grande referência para mim, um grande amigo também, é um grande conselheiro. E quando eu fui para lá, já voltei e eu fiquei, mano, tem 1001 coisas pra gente fazer. Eu juntei uma galera do meu bairro, jovens, tá ligado? E a gente fez acontecer e fundou o Movimento Nepal Vive, que hoje é um movimento social que acontece lá no Nepal, na Zona Norte, no bairro que eu cresci. E hoje a gente leva, cara, esporte, literatura, grafite, hip hop, engloba de tudo, a gente faz acontecer na rua mesmo. Cinema, né? Cinema na rua, cinema regional, inclusive. A gente já fez sessões de cinema só com filmes do norte do Brasil, de Manaus. A gente realmente tenta fazer as pessoas enxergarem aqui mesmo como potência, não pegar referência só de fora, né? Ver que aqui eles podem pegar referência de si mesmo. Acho que agora a gente consegue suprir isso. Nesse âmbito social, sucesso é, cara, ser referência, tá ligado? A gente sempre, na maioria das vezes, buscou referências e hoje a gente é visto como referência e não uma referência negativa, mas algo positivo, né? E que reflete o nosso trabalho, né? Não só o nosso trabalho social, mas também o que a gente faz como profissional, como artista, né? Da minha forma é cantar. Hoje a gente vê que tem muito moleque querendo rimar, querendo cantar, ou até na maioria das vezes dirigir um clipe, mano. E isso aí era algo que a gente só via na TV, mano, na novela, entendeu? A gente não tinha, tipo, uma referência de que a gente poderia ser algo do tipo. E hoje a gente consegue proporcionar essa parada pra comunidade. E acho que isso pra mim é uma das definições de sucesso. Não é nem só dinheiro, eu acho que é respeito mesmo. Essa parada é o que fica. Eu concordo contigo. Eu vou falar mais uma das definições de sucesso nessa questão do que a gente faz de ir pra fora. Acho que é tanto de ir pra fora como até mesmo de ver a mudança dentro, tá ligado? Tipo, ver as pessoas interpretarem o próprio local onde elas vivem de outra forma, tá ligado? Através do nosso trabalho, através do trampo que tu canta, rima. Tipo, pô, mano, tu uns dias atrás tava na França, tu continua transitando no mesmo bairro que tu cresceu, tá ligado? Então, tipo, essas pessoas veem, tipo, pô, se o mano tá aqui, o mano é daqui, conseguiu ir pra fora, eu também consigo, tá ligado? Tipo, realmente ser essa referência positiva pra dentro do próprio local. Não só como do próprio local, como da cidade inteira, né? Da região norte também. Não, e a gente torna também, tipo assim, um lado de visualizar e valorizar o nosso local, tipo, dessa maneira. Isso, mano, é positivo até na questão de sonhar, tá ligado? Tipo, pô, a gente não tinha essa questão de sonhar. Tipo, pô, a gente assiste uma novela, a gente assiste um grande rap, aí sempre é muito de fora, parece tudo tão distante, tá ligado? E quando a gente vê perto, caraca, mano, acho que não é tão longe assim, acho que se eu me esforçar, se eu me dedicar, acho que eu consigo também, tá ligado? Tipo, pô, antes eu mesmo ficava, caraca, eu hoje em dia já vou pra locais que há uns anos atrás ficava, caraca, mano, esse bagulho nunca passou na minha cabeça, tá ligado? Nunca passou porque sonhar era distante, hoje parece um pouco mais perto. Pô, então, acho que é uma questão um pouco pessoal, mas eu acho que um dos sonhos assim, que eu tenho bastante é de continuar evoluindo com esse trabalho, né? É um trabalho que ele é contínuo, eu consigo enxergar um pouco mais à frente, questão de impacto social mesmo. Então, acho que o meu sonho mesmo é conseguir mudar de fato e de forma concreta a realidade local, tá ligado? É bastante trabalho, mas é uma parada que eu almejo muito. Cara, o meu maior sonho mesmo, da cota mesmo, o sonho do Ricardinho, mano, é viver de música, mano, viver de arte, viver de rap. Assim, eu sempre quis ser muito rico com essa parada, ser milionário, eu era deslumbrado. E aí o tempo vai te amadurecendo teus sonhos e aí tu vai amadurecendo as ideias, se tornando pessoas que há um tempo tu nem imaginava ser.
né? Da agora a gente tava falando sobre o lance de ser referência e tal. Eu não vou falar que, sonho em ser referência na minha quebrada. Mano, quando eu era criança, eu sonhava em ser um grande artista, né? Mas a gente nunca tem essa perspectiva de ser referência para alguém que tá aqui próximo. E aí, amadurecendo, eu consigo hoje sonhar, irmão, e dizer que o meu maior sonho é sim viver da música, mano, mas também poder proporcionar um centro cultural dentro da minha comunidade, tá ligado? Ter outros centros culturais dentro de outras comunidades do nosso estado, do meu estado, porque a gente dá opção não só de esporte, não só de arte, mas também a gente pode proporcionar cursos profissionalizantes para jovens em estado de vulnerabilidade. Hoje a gente vem diminuindo o case de criminalidade dentro da comunidade através de cultura. E eu acredito na cultura hip hop como esse instrumento de transformação. Uma vez eu tinha um projeto de um álbum, mano, que eu queria botar o nome desse álbum de Cinzeiro, mano. Porque eu sempre acreditei que o Norte, que Manaus, por muito tempo ele, tipo, era... Não sei se você já leram aquele livro A Sociedade dos Poetas Mortos, tipo assim, eu imaginava essa parada de outra forma, eu sempre imaginei, tipo, Manaus como isso, tá ligado? Aqui poetas nascem e morrem aqui sem ao menos desfrutar da sua arte, propagar sua arte, porque a gente é totalmente invisibilizado e silenciado. Então tinha essa ideia desse álbum Cinzeiro, para mostrar que a arte aqui, né, no final das contas, ela sempre virou cinza, tá ligado? Ela sempre foi esquecida. Então, muitas das vezes, eu sempre quis parar, mano. Eu sempre quis parar. Porque a gente sonha, faz uma parada ali, ó. Mas a gente não vê grana entrar, a gente não via reconhecimento, a gente... Saca? Era muita coisa. E na vida de um artista independente, é coisa toda hora, mano. É dívida, mano. A gente tá ali tentando fazer a arte e a gente é um mero CLT. E aí quando os caras vão ver a folha de pagamento de um projeto, de um clipe e tal, exorbitante, 3 vezes o teu salário mínimo e tu tem que dar teus pulos, vender tuas coisas. Então é algo frustrante, mano. Toda hora a gente tá num limbo ali de um precipício de querer parar, mano. E aí foi... Acho que final de 2018, começo de 2019 foi quando eu conheci a Rafa Militão. E aí eu tava num limbo assim de querer realmente parar. E era uma época que a 333 tava, porra, mano, estouradaço. A gente tava fazendo várias coisas, mas eu tinha essa dificuldade pessoal. E quando eu conheci a Preta, na verdade conheci ela e o pai dela me falou umas paradas assim que eu passei a persistir mais ao enxergar a referência que eu tinha me tornado para a cena em si, para minha comunidade em si. Então era algo que, tipo, mano, eu já não posso mais parar, mano. Tem gente que acredita que vai dar certo, não é só eu que tava acreditando, são mais pessoas, são pessoas novas, crianças. E a gente não pode, tipo, simplesmente parar. E a Rafa Militana me ensinou a... Sabe, se tu tá cansado, pô, tu descansa, mano. Mas tu não desiste do teu sonho, mano. Tá ligado? Descansa, dá um tempo pra ti, mano. Planeja de uma outra forma, vê onde tu tá errando e volta a fazer, tá ligado? Mas, mano, sempre pensei, hoje em dia é algo que eu nunca mais quero pensar, mano, em desistir, em parar, de fazer rap, de fazer evento social. Mano, às vezes já fui cantar em lugar, mano, que o cachê era água da torneira e eu ainda voltei a pé, lá da Avenida das Torres, mano, pra cá pro centro. Mas era um corre que ali naquela época eu acreditava, mano, vai acontecer, mano. E não aconteceu, mano, tá ligado? Tipo, da forma que a gente sempre imaginou, mano. Aqui a gente sempre pensou por ver na TV, ver na internet, ver os caras chegar um empresário, patrocinar o artista e tal. Isso aqui nunca vai rolar, mano. Aqui a nossa bolha, ela gira de uma forma diferente. E a gente aprendeu a lidar com isso, aprendeu a trabalhar com isso e tá trazendo isso para nosso favor. E hoje em dia, mano, tem muita gente que fala de Amazônia, mano. Tem muita gente que fala sobre a Amazônia, o que é a Amazônia. Mas falar de Amazônia, só a gente que tá aqui vivendo esse corre. E é isso. Eu acho que eu também vi essa parada de já querer parar e tal. Acho que realmente não deixou isso acontecer as pessoas que realmente gostam do nosso trabalho, tá ligado? Não é isso? Às vezes a gente não consegue enxergar a proporção do que a gente faz,
Às vezes a gente não consegue enxergar o jeito que conecta as pessoas, que até atinge as pessoas. Mas as pessoas falam isso, tá ligado? As pessoas vêm e falam, caraca, tal coisa me atingiu de tal forma. E acho que foi isso que realmente me deu mais, dá gás, né? Pra gente continuar esse trabalho, continuar fazendo o que a gente faz. Porque às vezes a gente esquece o impacto que causa nas pessoas de forma positiva. Então, o que realmente não me deixou parar, mano, foi enxergar isso, tá ligado? Tipo, foi pensar, caraca, tava de tal jeito tanto tempo atrás e agora com o nosso corre tá de tal forma. Será se a gente tem que parar? Será se a gente precisa parar mesmo? E as pessoas fazem questão, hein? As pessoas te lembram todo dia que é um corre importante, não só o meu, como as pessoas que participam, como o corre do Dakota, de tantas outras pessoas também, de projetos sociais, artistas, MCs, grafiteiros. Tipo, imagina se a gente para, como é que fica, tá ligado? Não é isso, mano? Como é que fica a fica? próxima geração, mano? Tá ligado? Então, acho que é um trabalho importante que não pode parar, porque e é um trabalho que também vai formando futuros líderes, tá ligado? Tipo, as crianças crescem tendo uma referência presente dentro de onde elas moram, e é o que vai guiando elas também, vai mostrando, tipo, realmente, então vamos continuar o trabalho dali também, de onde a gente para, assim como teve pessoas que correram, a gente hoje em dia tá caminhando, tá ligado? Exatamente. Nem acreditei no dia, ó, que eu tava no estúdio, tava eu e Ítalo RVLS, salve, meu brother. E aí chegou uma mensagem da Júlia, da CUFA, falando da Cota, a gente tem uma carta aqui te convidando para ir fazer uma apresentação na Expo Favela Brasil. E aí, na Expo Favela Brasil não, na Expo Favela Paris. Aí eu, caraca e tal. Fiquei felizão, né? E pô, falei, pô, vou pra Expo Favela, vou pra Expo Favela. Aí depois eu, tá, caramba, mano, como é que eu vou pra Expo Favela? Aí que foi a incógnita. Porque né, a gente precisa custear as passagens, né? E as passagens são muito caras para viajar, sei lá, do Rio de Janeiro para Manaus, imagina de Manaus para qualquer outro lugar do mundo. E aí eu não tinha verba, não consegui levar a minha equipe completa. E aí, com o incentivo do governo do estado, através do secretário Caio André, a gente conseguiu fazer essa viagem e expor não só o Prosamin quanto o Amazonas lá na Expo Favela. Que me marcou mesmo, mano, em Paris, foi assim a união primeiro, mano, assim, foi tipo como eu percebi que quanta gente torce por mim, tá ligado? Muita gente mandando mensagem feliz, te lembro do tempo tal que tu sonhava com isso, foto que eu nunca vi na vida, e tipo assim, muitas coisas chegando e o top, mano, foi ver a união da galera aqui em Manaus, mano, e estar feliz por estar vendo dois neguinhos correr e tá lá em Paris, mano, fazendo o que ama, que é música. Eu acho que essa parada me marcou bem mais do que tá lá, tá ligado? Saber que, pô, mano, quando eu cheguei aqui, a comunidade fez uma surpresa pra mim, mano. Fez uma recepção e tal, uma festa, fogos, essas paradas eu não imaginava, mano. E foi tipo assim, é algo que reflete o nosso trabalho, mano. Não foi só porque foi o primeiro pretinho do Prosamin a pisar em Paris, mas foi o primeiro pretinho do Prosamin a pisar em Paris através da arte, através da cultura. E isso é significativo pra caramba, mano. E quando eu cheguei lá, mano, assim, o primeiro choque é assim, o choque de realidade, né, mano? Como a gente vê como é que é a infraestrutura lá e como é que é a infraestrutura aqui. E como que as pessoas investem mesmo em cultura lá. Tá ligado? Cultura é gasto básico no mês, assim como alimentação lá pra eles. Eu acho que essa parada é muito, muito da hora, porque a gente não tem, mano, uma sociedade sadia sem cultura. Uma das paradas que me impactou, assim. Irmão, primeiramente, as batidas, mano. As batidas do Dakota, os beats, eles são tudo produzido aqui, mano, no Polo Marginal de Manaus, Prosamin, irmão. Fora isso, as levadas, como... Bora, meus irmãos, bom dia! Como eu tava falando, né, a maioria das minhas letras são feitas aqui, e a gente conseguia ver, assim, na cara dos gringos e tal, assim, que a gente tava transmitindo nas expressões
algo contundente, e as batidas são diferentes. Se as batidas de funk, né, se as batidas brasileiras são diferentes para eles, imagina as batidas do norte do Brasil. Eu acho que a vivência, eu levei as cores, eu levei o uniforme do time, então toda hora que alguém perguntava de onde eu vim, falava, eu venho lá do Prosamin, Manaus, Amazonas, Brasil. Valeu a pena sonhar, mano. Tá ligado? Valeu a pena sonhar, valeu a pena não desistir dos sonhos, entendeu? Valeu a pena correr. É difícil, acontece várias coisas, a depressão anda lado a lado, o sentimento de desistência anda lado a lado, mas sonhar valeu a pena, Ricardo, valeu a pena. Eu tenho muito trabalho social mesmo, assim, né, braço e tal, mano. Mas é assim, falar da arte, mano, acho que a próprio rap, mano, ele é esse serviço social, mano. O próprio rap, por si só, se o Dakota MC não fosse pra pista, não fizesse coromizada, não fizesse nada e só cantasse, já seria um serviço social, pô, porque a gente não pega o microfone para falar baboseira, a gente pega o microfone para passar informação, para passar mensagem e para ser a voz de quem não tem voz. E eu acho que isso já é o serviço social. Quando um moleque chega contigo, ou um jovem chega contigo falando que tua música te livrou disso, te salvou da depressão, te deu um incentivo maior até para trabalhar, mano. Não é só quem ouve rap que quer fazer rap, porque se todo mundo no mundo fizesse rap, não existiam outras profissões, né? Mas assim, a nossa música, a gente faz ela de uma forma que inspira outras pessoas a crescer na vida, mano, a querer ser campeão, mano, ter essa sede de ser campeão. Tem uma música que tu ouça que não veio da periferia, mano. Se não veio da periferia daqui de Manaus, veio da periferia de outro lugar do Brasil, ou veio da periferia de algum outro lugar do mundo, irmão. Os maiores instrumentistas, eles vieram da periferia, mano. Então o rock é a estética da periferia, o blues, o jazz, o rap, o pop, tudo é estética da periferia, sonoricamente, mano. E se a gente for pensar, pô, comum tu ver nas comunidades a galera usando, mano, pra tudo, camisa de time, mano. Hoje camisa de time é sinônimo de moda, tu quer usar, quer estar na passarela, quer estar em qualquer lugar, quer estar com uma camisa de time bonita, clássica, entendeu? Porque se tornou uma moda, mano, é uma moda que veio da periferia, mano. Então acho que sim, existe, mano, essa estética de periferia, mano, mas nem todo mundo é periférico, mano, tá ligado? A gente aqui, ó, a gente é made in favela, mano. Os caras só são cosplay da quebrada, tá ligado? A gente que veio daqui, como eu falei, a gente pode falar, mano, porque a gente é favela, mano. Não sei se eu fui o primeiro, mano, mas eu vou falar que eu nunca vi, tipo, alguém sair daqui tão longe e com o seu trabalho, assim, social, saca? Com rap, mano, com música, mano, com arte, tá ligado? E tá representando a comunidade, mano, é como eu falei no take anterior, é esse lance de ver que a galera tava unida, torcendo, mano, pra saber, caramba, mano, pra onde o Dakota vai depois de Paris, o que vai acontecer, quais vão ser os benefícios que ele vai trazer pra comunidade e tal. Então, tipo assim, tem muita gente torcendo, então, tipo, em qualquer lugar do mundo que eu for, tá representando o Prosamin. Até porque ele é presente na maioria das músicas, mano. Eu falo prosa, falo favela prosa, falo direto do prosa, falo várias frases assim que envolvem a palavra prosa nas músicas. Eu acho que isso é interessante pra caramba. Mano, vou falar pra você, irmão. A galera do Everest é todo maluco, mano. Tudinho é maluco, mano. Porque, mano, pra acreditar em outro maluco, ou é mais maluco ou é tão maluco quanto, mano. Porque eu acho que se tem uma parada que eu sou é um sonhador maluco, mano. Assim, tenho várias ideias, na maioria das minhas ideias, o Everest acredita, mano. Eles acreditam assim, e eu acho que isso é muito gratificante. Como artista e como pessoa, eu sou muito grato, mano, ao Everest, ao seu André. O senhor é chefão, patente máxima de Wakanda, mestre. Tá maluco? Vou te falar, mano. Como eu falei no take anterior, existia um convite para ir pra Expo Favela. Mas, cara, eu vivo música, vivo de música, mas não vivo bem, cara. Tipo assim, é algo que, tipo, às vezes falta a grana.
E aí, pô, mano, logicamente que eu não teria dinheiro pra me manter em Paris, mano. Não tinha ali o capital pra qualquer emergência. E o Everest me assegurou de uma forma que não foi só monetariamente que eu me senti acolhido, mas também como família, tá? Saca? Às vezes, a primeira vez, eu nunca vesti terno, mas eu vi o presidente do Everest uma vez lá, pá, bonitão de terno. Eu falei, caraca, mano, quero ser um pretão de terno, gente boa como esse cara, mano. E aí, um pouco antes de eu viajar para Paris, eu fui na Riachuelo e tal, botei um terno e falei, vai ser o André, olha aí, vê se eu tô igual o senhor e tal, pá. Mandei pra ele, nós trocamos uma ideia. E tipo assim, eu me sinto acolhido, a gente troca uma ideia, saca? Ele me passa mais visão sobre vivência mesmo, sobre ser negro, sobre... Tem uma frase, mano, do Everest, que ela tá bem mais presente na minha vida do que qualquer outra ajuda, mano. E ela fez eu pensar de outra forma. Que ele fala bem assim, eu sou o negão que furou a bolha e tá voltando pra buscar quem ficou, tá ligado? Eu falei, caraca, mano, eu sou essa parada aí, mano. E poder chegar em Paris, mano, carregando também a bandeira do Everest, mostrando que Manaus, Amazonas também tem tecnologia, tem inovação, falar sobre isso pra mim, pô, mano, eu me sinto família no Everest, me sinto minha família, como se fizesse parte também ali sempre da minha carreira, tá? Que foi algo que vem de 1 ano pra cá, 2 anos pra cá, vamos supor assim, mas é uma parceria longa. Como eu falei, mano, os caras malucos, mano. Uma vez eu tava... As crianças daqui, mano, a gente participa de vários campeonatos. E aí, são várias categorias, sub-11, sub-12, todos os sub que tiver, a gente tá lá no meio. E aí a gente não tem todos os uniformes não tem nome, então a gente faz uniforme para todas as categorias usar. Às vezes tu vê as crianças lá com uns uniformezão grandão. E aí eu pedi, pô, mano, pedi uma moral aí do Everest, eles conseguiram ajudar aí a nossa escolinha, que hoje tem material de qualidade, entendeu? A gente consegue estar em campeonatos bem vestido, graças ao Everest, eles acreditam na minha parada, eu acho que é uma parceria aí que vai durar aí pro resto da minha carreira, mano. É uma galera que abraça mesmo e eu abraço de volta. Estamos na mesma batida. Mano, aí Dakota, eu quero que tu veja esse vídeo daqui a uns anos e comente nesse vídeo aqui, ó. Deu certo, mano. Porque eu pretendo muito lançar esse ano o meu primeiro álbum solo. E depositando minha fé e minha carreira toda nessa parada, mano. Apostando minha vida nas jeans do meu primeiro disco, como diz Dom L. Assim, a mensagem que eu carrego na minha vida é que eu prefiro morrer sozinho que viver longe do rap. O rap mudou minha vida e é o que ele me leva para todos os lugares, que me bota em profissões, me botam em lugares que eu jamais ia imaginar estar, mano. Eu jamais ia imaginar, sei lá, mano, um instituto como Everest me ajudando, me patrocinando e fazendo parte. E hoje existe, né? E a mensagem, assim, que eu quero deixar, mano, é essa, mano, de sonhar, mano. Galera, mano, não deixem de sonhar, mano. Ah, eu tô com 45 anos, tô com 50, mano, sonha, mano. Sonha, por favor, sonha, mano. Porque o sonho, mano, é como se ele fosse a gasolina pro nosso carro, mano. Aí, tipo assim, ó, no longo da minha vida toda, mano, já fiz várias coisas, mano. Eu sou formado em marketing, não exerço marketing, mas eu sempre quis transformar os conhecimentos que eu adquiri no marketing, botar na minha carreira. Então, tipo, eu nunca deixei de sonhar com rap. Tudo que eu fiz, mano, era pensando em rap, mano. Se eu já trabalhei vendendo água no sinal, mano, era pra juntar uma grana pra gravar rap. Se eu já trabalhei em pizzaria, era pra juntar uma grana pra fazer rap. Então, eu nunca deixei de sonhar, mano. Eu acho que a gente tem que sonhar, mano. Sempre separar uma moeda ali pra investir no nosso sonho. Sei lá, se teu sonho é viajar, se teu sonho é ser um grande empresário, se teu sonho sonha, mano, sonha. Não deixa de sonhar, essa é a mensagem que eu desejo passar, mesmo acreditando que muitos sonhos por aí foram roubados e que o papel do hip hop é esse, a gente tá aí pra tentar devolver o sonho da rapaziada. É isso, família, meu nome é Dakota MC, Cleópatro, esse ano sai meu primeiro álbum, Se Não Fosse o Rap,
E muita positividade pra vocês. Valeu, Everest. Salve toda a comunidade aí do Everest. Vocês são nós pra cá.